Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Eu acabei de gravar um devocional aqui e ele não gravou. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, não era essa palavra que o Senhor queria? Coisas que acontecem, né? Mas o meu compromisso é com Deus. É levar a palavra dele em tempo e fora de tempo. Então eu sei que eu não vou falar igual eu falei, mas prioridades em nossas vidas. O que é de fato, como Jesus diz, aquele que perder a sua vida por mim, ganhar lá, né? Tá em Mateus 10:39. Quem achar a sua própria vida, né? Quem procurar guardá-la, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. O que significa isso, amados? Quando de fato eu compreendo que a minha vida não é de... Como que eu vou dizer? A minha vida não é de propriedade minha. Eu tenho um criador da minha vida, que vai muito além de um criador, de um dono. Porque esse criador, esse dono, é o Pai que me ama, que te ama, que nos fez e que mantém o controle de todas as coisas e que sabe exatamente como nós podemos ser pessoas plenas, felizes. Há um propósito nas nossas vidas. Há um propósito para os nossos dias aqui na face da terra. Mas como que eu vou saber desse propósito? Primeiro, preciso pedir fé a Ele. Pedir fé para entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, quem Ele é, quem Ele é. Conhecemos a Deus de verdade? Como conhecer a Deus? Através da palavra dEle, tá? Ligado a uma igreja que é o corpo de Cristo. Estar em comunhão é um processo evolutivo. Mas eu preciso saber da minha identidade. Jesus, quando foi testado no deserto, Satanás levou ele para lá e disse para ele, se tu és o Filho de Deus, ele colocou em dúvida a identidade do Senhor. E Jesus prevaleceu, permaneceu 40 dias no deserto, porque ele sabia quem ele era. Foi fácil? Não deve ter sido nem um pouquinho fácil. E fez mais provas com ele também, mais testes. Mas Jesus sabia exatamente o propósito da vida dele, o que ele tinha vindo fazer aqui. Então, se nós não soubermos qual é o propósito das nossas vidas, o que nós estamos fazendo aqui, a nossa vida será vazia, dolorida. Vai haver um vazio, uma dor dentro de nós. Nós vamos parecer que estamos nos arrastando. O que nos move são os propósitos. Mas, amados, não é qualquer propósito. Sabe, algumas pessoas têm... Eu escuto falar, né? Você deve ter ouvido também, né? O propósito daquela pessoa ali, o objetivo dela maior é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Será que esse deve ser o propósito maior das nossas vidas? Meu propósito é ser feliz. Tá. Mas vamos colocar esse propósito aí dentro do propósito de Deus. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas aí algumas pessoas, quando falam em ser felizes, às vezes até ser feliz de uma maneira forçada, de uma maneira artificial, sendo que Deus tem a receita. Ele tem a maneira correta de nós sermos felizes, não só nessa dimensão, mas na outra também, que é eterna e que não vai passar, que não vai acabar. Nós precisamos, de fato, entender, saber quem Deus é, quem nós somos nele. Filhos amados, filhos do dono do universo, do Todo-Poderoso, do que tem a chave de todas as coisas, do que tem o dono do ouro, da prata, o dono da nossa saúde, o dono dos nossos dias, do nosso acordar, do nosso deitar, do nosso respirar, de tudo. E mais do que nunca, Jesus está voltando. Ele já veio aqui e agora ele vai retornar. Porque a Bíblia tem começo, meio e fim. A história tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E nós precisamos compreender isso, acreditar e ver que os sinais estão aí. Ainda que a ciência lute, ainda que, sabe, algumas pessoas se deixam levar e falam, não, isso aí é científico. Tá? Sim, mas Jesus já tinha previsto tudo isso. Tudo isso que está acontecendo aí já foi previsto. E ele dará livramento, ele dará paz aos dele. Ainda que
nós passemos por um momento de meio-dia, tudo mais, nós sabemos como tratar disso, nós sabemos aonde recorrer, nós sabemos o que nos dá poder, o que nos dá paz, que transcende, que vai além de todo o lenitivo humano, porque não existe. Quantos gritos, quanto choro, quanto desespero nós vemos nesses videozinhos, quanta tristeza, meu Deus. Mas Deus tem mais para aqueles que realmente querem entender quem são nele, que querem colocar-se debaixo das suas asas. Isso se chama ordem nas nossas vidas. É nós termos as nossas vidas em ordem. E a maior ordem que nós precisamos colocar nas nossas vidas é a ordem interior. Uma vez a ordem interior sendo consolidada, do lado de fora vai dar tudo certo. E essa ordem é equilíbrio emocional, crescimento espiritual. Consequentemente, nosso corpo físico também vai estar equilibrado. Porque é o lado de dentro que comanda o lado de fora. E não de fora que comanda o lado de dentro. A Bíblia é bem clara sobre isso. O que contamina o corpo não é o que vem de fora, é o que sai dos nossos lábios, passa pela nossa mente, acaba saindo pelos nossos lábios. Amados, e muitas pessoas acham perda de tempo parar para falar com Deus, para aprender de Deus, para orar, para adorar, para crescer, para saber quem nós somos. Sabe? Isso não é perda de tempo. Isso é ter vida em abundância. Isso é viver realisticamente. É conhecer a própria essência, saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Isso é vida. É vida em Cristo e é vida em abundância. E esse relacionamento com Deus, ele não é de segundo, terceiro, quarto, muito menos de último lugar. Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos a certeza que nós vamos viver esse dia todo? De hoje para amanhã nós vamos dormir, nós vamos acordar? Nós não temos. E aí? A fragilidade da vida é uma grande evidência de que nós precisamos realmente nos entregarmos a esse Deus maravilhoso, lindo, que cuida de nós. Senão nós sucumbiremos. Nós seremos lançados ao desespero. A Bíblia também diz. Quem apenas pensa que a felicidade é para essa dimensão é um desgraçado. O que é um desgraçado? Não tem a graça, não tem a presença de Deus, não tem a força, não tem a proteção, não tem nada. E nós não queremos ser isso, não é mesmo? Então avancemos em conhecer a Deus, em caminhar com Deus. E não dependa da sua vontade. Porque na maioria das vezes nós não temos vontade. Muitas pessoas acordam mal-humoradas e demoram. Então, independente da vontade, vamos ter disciplina, vamos ter ordem, vamos orar, vamos ler a palavra. O mau humor, as coisas vão passando e a gente vai ficar de pé. Não vamos esperá-las passarem. Porque a fé, o amor a Deus, não são sentimentos, são decisões, são escolhas que eu faço todos os dias, que nós precisamos fazer todos os dias, sabe? E vamos sempre pedir a Deus que Ele nos ajudará a nos dar, a nos mantermos assim diligentes, disciplinados, tá? E Ele vai continuar afirmando, né? Quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Amados, a maior alegria é servir. Eu já comentei aí num devocional desse, que a própria ciência já comprovou, que a maior plenitude, isso foi feito, amados, ressonâncias, provado, que já se consegue provar essas coisas. A maior completude, a maior estabilidade vem quando você, sabe, vive para o outro, quando você ama, quando você se importa, sabe? Quando você vive a maior lei, que é a lei do amor. Acho que eu vi um bichinho passar ali, mas não. Acho que foi impressão. Ou é uma barata mesmo. E eu tenho medo de barata. Mas Deus não me deu espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Tomara que não seja, mas se for deixar ela quietinha ali e eu aqui gravando. Pode, Henrique, eu deixo. Amados, vamos, mais do que nunca. Nosso rei está voltando.
Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos tenhamos a vida eterna. Ele se importa. Ele deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma. Você é essa uma? Ou você conhece alguém que seja essa uma? Vamos fazer a nossa parte. Compartilhe com muitos. Seja amor, peça a Deus para ser um canal de revelação desse amor. Ele conta conosco, ele não precisa de nós. Mas ele, por ser amor, por ser vida, beleza, ele quer compartilhar conosco. Pai querido, Pai santo, Pai justo, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez neste dia nós te pedimos, ó Pai, que nos dê o conhecimento da tua vontade em relação às nossas vidas, ao propósito que tens para cada um de nós, ó Pai. E dá-nos graça sobre graça, Pai. Forças para vivê-la, Pai. Nós não queremos ser aqueles que, o Senhor diz a sua palavra, será que encontrarei fé sobre a face da terra? Nós declaramos que o Senhor encontrará fé em nós. Porque nós queremos, ó Deus, te pedimos que nos ajude. Por nós mesmos, nós não sabemos, nós não podemos, nós não conseguimos, Senhor. Nós já entendemos a nossa total dependência de Ti. Nos ajude, Papai. Perdoa os nossos pecados. Nos mantenha firmes, enxertados em Ti, que é a fonte de vida verdadeira, de vida plena, abundante. Dai-nos sede, fome, Senhor, insaciável da Tua palavra, do Teu amor, da oração. Porque assim nós temos a garantia, Deus, que permaneceremos em Ti. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Compartilhe com muitos, deixe seu like, porque aí você vai estar ajudando o vídeo chegar a outras pessoas, para que elas ouçam, para que elas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, glória a Deus.